Olá, senhores. Aqui é o professor Adilson Valentim. Sou professor, além de professor, também sou advogado, regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Venho hoje falar com vocês da violação que está sendo feita a diversos advogados diariamente, e eu não vejo a Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciar nesse sentido, que, ao meu ver, também é uma afronta à nossa prerrogativa, e não só à nossa prerrogativa. Vou explicar para vocês. A Constituição Federal de 88, ela diz que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A Lei Processual Civil e a Lei Processual Penal, ela diz como que deve ser o trâmite processual nos fóruns e tribunais. O regimento interno dos tribunais da mesma forma. No dia de ontem, o Supremo Tribunal Federal analisou um pedido da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E nisso eles arguem, solicitam que não seja autorizada a transferência dele para um presídio. Primeiramente, todo preso condenado em tribunal de segundo grau, e até no caso do Lula, que ele já foi condenado e a decisão foi confirmada por um tribunal superior, no caso o STJ, ele não deveria estar mais na Polícia Federal, ele sim deveria estar em um presídio. Mas a questão não é essa, a questão é por que a Ordem dos Advogados do Brasil não verifica ou não toma providência nos processos que envolvem o ex-presidente Lula estarem tramitando na Corte Superior Brasileira, violando a prerrogativa de outros advogados que tiveram seus pedidos chegados primeiro. O que aconteceu ontem no Supremo é um absurdo. Milhares de processos estão ali na frente e o do presidente, do ex-presidente no caso, passar na frente e ser julgado com matéria de urgência. Qual foi a fundamentação para ser julgado com urgência? Por que eu tive um habeas corpus de um cliente preso, que eu impetrei um HC no Supremo no recesso e ele só foi analisado depois do recesso? É porque o meu cliente não tem o mesmo status do ex-presidente Lula? A OAB deveria verificar que isso também é uma violação às prerrogativas dos advogados que estão com os seus processos lá, regularmente seguindo o curso processual que a legislação determina. A Ordem dos Advogados do Brasil, em vez de estar fazendo politicagem no seu gabinete, deveria voltar a defender como merece os advogados que anualmente pagam as suas anuidades. E independente disso, os advogados que ela os representam, porque nós somos ligados a ela por imposição legal. Então o que vem acontecendo no Supremo, com análise de habeas corpus e outros recursos de crimes de colarinho branco e pessoas criminosos consideradas ilustres, é um desrespeito com as demais classes da advocacia. Nós, enquanto advogados, não devemos permitir que isso aconteça. E a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial o Conselho Nacional, não deve permitir que as prerrogativas sejam violadas dessa maneira. O que ele tem de melhor que os demais advogados não têm? O que a defesa dele tem de melhor que faz com que as coisas lá andem mais rápido, ou seja analisada com mais presteza? O fato dele estar ou não na Polícia Federal é questão processual, não importa, que é a minha opinião pessoal. A questão é que não podemos permitir essa violação, que é um desrespeito não só ao advogado enquanto profissional, mas ao cidadão que precisa daquela corte superior e tem o seu processo muitas vezes arrastado a passo de tartaruga manca com cãibra. Então, OAB, se pronuncie nisso, pare de fazer política com o atual presidente, de quem aconteceu ou não aconteceu, de que se o presidente está certo ou se o presidente está errado, e passe a ver um pouco a essa classe de advogados que há muito tempo não é mais representada por essa ordem. E Suprema Corte, Corte Superior, Supremo Tribunal Federal, faça com que os processos que estão aí sigam o seu ritmo normal, sem dar prioridade para ciclano ou para beltrano. A legislação é clara quais são os processos que devem ser
priorizados. E se o processo dele merece ser priorizado, que todos que estejam na mesma condição sejam priorizados também. Então, esse é o meu desabafo, porque eu tenho um habeas corpus que demora meses a ser julgado, enquanto do indivíduo com processo transitado e julgado, condenação já em terceiro grau, anda na frente de todo mundo. Isso não pode acontecer. E não é só, não pode acontecer com o ex-presidente Lula, não pode acontecer com ninguém, com nenhum processo sequer. Os processos de colarinho branco, quando chega na mão de determinado ministro, também dono de escola em Brasília, a coisa anda muito rápida. Então, vamos fazer uma legislação diferenciada para que a gente possa saber quais são as regras do jogo, porque eu não estou sabendo, porque a lei não está sendo clara o suficiente. Obrigado.